Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro, hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. O evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. O Senhor que quis ser batizado por João Batista. E o interessante é porque João Batista estava batizando no Rio Jordão, existia uma fila dos pecadores que iam até João, confessavam seus pecados, era batizado por ele. Era o batismo de conversão. Mas veja, por que então que Jesus entra nessa fila dos pecadores? Qual foi o pecado de Jesus que Jesus cometeu para poder ser batizado por João Batista? Inclusive no evangelho de hoje mostra esse detalhe. Quando João Batista vê Jesus, ele protesta. Ele diz: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Está errado isso. João Batista não entendeu o motivo pelo qual Jesus estava ali. Só que o que Jesus responde para João Batista? Ele diz: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. O que Jesus quis dizer com isso? Cumprir toda a justiça de Deus. E a justiça de Deus que se manifesta em sua misericórdia. Sim, quando Jesus ele entra na fila dos pecadores, quando Jesus aceita ser e quer ser batizado por João Batista, ali na verdade Jesus está sendo solidário com a humanidade pecadora. Solidário. Ele veio para resgatar, ele veio para salvar. Então, quando ele se deixa batizar por João, ele está sendo solidário com os pecadores. E assim a justiça, que se desdobra da misericórdia de Deus, acontece. Jesus, que quando mergulha nas águas, Jesus está mergulhando. Aquele mergulho é um mergulho na miséria da humanidade. É um mergulho na miséria dos pecadores. Mas Jesus mergulha não para ficar lá, na nossa miséria, não. Ele mergulha, mas quando ele se levanta, ele também ergue a humanidade pecadora. Ele ergue a humanidade, que ele vai redimir na cruz. Isso nós devemos entender. Esse ato solidário de Jesus para com a humanidade pecadora. Jesus ergue a humanidade que estava prostrada e escravizada pelo pecado. E é aí que vai se realizar toda a justiça divina. O final do evangelho vai dizer que do céu veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Este é o meu filho amado. Jesus é o filho amado de Deus Pai. Jesus, inclusive, é o único filho de Deus. Único filho de Deus. E nós, Padre, nós somos filhos adotivos. Deus nos adotou como filhos. E quando? No dia do nosso batismo.
Celebrar o batismo do Senhor nos faz recordar o nosso batismo, a graça que recebemos. Pelo batismo, nós também nos tornamos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce. É uma graça que nos é dada no dia do nosso batismo. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo. Só que em nós, o Espírito Santo, ele santifica. A mancha do pecado original com a qual nós nascemos, a graça batismal, ela apaga essa mancha do pecado original. Pelo batismo, essa mancha do pecado original é apagada. Nós somos restaurados, santificados. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos templos vivos de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Pelo batismo ainda, nós nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então veja, quanta graça nós recebemos no dia do nosso batismo. E o batismo é tão importante que Jesus, ele apresenta como uma condição para a salvação. Sim, por quê? Jesus diz assim no Evangelho, antes de subir para junto do Pai, antes de ascender junto ao Pai, Jesus diz para os seus apóstolos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado. Então, meu povo, nós recebemos uma graça muito grande. O batismo, o sacramento do batismo é uma graça muito grande. Agora, tomemos cuidado para não termos recebido a graça de Deus em vão. Fomos santificados. Agora, no nosso dia a dia e durante toda a nossa vida, nós temos que viver santidade. Nós temos que viver a pureza, a santidade, para que um dia possamos contemplar a Deus face a face. Porque, como diz Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, ele vai dizer: felizes os puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, peçamos a graça ao Senhor de vivermos o nosso batismo no dia a dia, de vivermos essa pureza, de vivermos essa santidade, porque no batismo nós fomos santificados. E é isso a que nós somos chamados a viver. Santos, santidade, pureza de vida. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos renove e renove em nós a graça batismal. Não que vamos receber de novo o batismo, não é isso. Mas que o Espírito Santo, ele renove em nós a graça que um dia nós recebemos no dia do nosso batismo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.